Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz e que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar sobre o seu lar e sobre a sua casa. Estamos aqui de volta para vos trazer mais uma reflexão, uma mensagem da Palavra de Deus. E neste momento, antes de tudo, eu quero lhe perguntar: como é que está você? Como é que está a sua casa, a sua vida com Deus? Está bem? Se não estiver, é hora e é o momento de colocar tudo no lugar. Sabe quando você está arrumando a sua casa e em cada cômodo você observa que cada item tem o seu lugar certo? É isso que você tem que fazer com sua vida espiritual. Amém? Voltando ao tema da qual nós iremos estar expondo nesta hora, nós iremos fazer uma reflexão sobre o perdão. O perdão hoje é necessário. Qual é o sentido do perdão? Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? A Bíblia fala sobre isso. Quantas vezes nós temos que perdoar o nosso irmão? E baseado nesse tema do perdão, nós iremos tirar 6 lições referente a esse tema, o perdão. Para tomar por base daquilo que nós iremos expor, eu quero ler junto com você livro de São Mateus capítulo 13, versículo de número 14. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa ou aonde você estiver me assistindo, pegue a sua Bíblia, o Novo Testamento, e vamos ler a palavra do Senhor. São Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 14, que diz assim a palavra do Senhor: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Amém? Palavra do Senhor Jesus Cristo aos ouvintes a qual ele estava ministrando. E esse foi um dos sermões da montanha ou do monte em que Jesus Cristo ele fala a respeito do perdão. O ato de perdoar é algo sublime, é algo que provém de Deus, é algo que Deus ele se agrada. E nessas 6 lições a qual nós iremos estar expondo nesta manhã, e desde já eu quero, da primeira lição, das 6 ou das 5, a depender, a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, verso 32, que Deus, ele perdoa por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Deus é quem perdoa os nossos erros. Vamos ler aí Efésios, capítulo de número 4. Se você tem uma Bíblia aí, me acompanhe. Efésios, livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 32, que diz assim: antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, a eficácia do perdão provém de Cristo ou do Senhor Jesus Cristo, que é liberada por Deus Pai. Amém? Efésios 4:32 fala que Deus ele perdoa por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Deus ele perdoa cada pessoa que se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador. Vamos pegar aqui uma outra referência para nós termos base melhor. 1 de João, lá próximo de Apocalipse. 1 de João, capítulo de número 1 de João, capítulo de número 1, versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Então, por meio do perdão, nós podemos alcançar o fim por meio da fé, e que por intermédio da fé gera a salvação da alma, se eu tiver um coração perdoador. Amém? Segunda lição: perdão traz liberdade. O perdão traz libertação. No livro de Salmo, capítulo de número 32, Salmo, capítulo de número 32, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Aonde nós podemos testificar ou ver esse versículo se realizar? Quando nós perdoamos, e esse perdão traz libertação ou liberdade, ok? Não há nada melhor do que sentir ou se sentir perdoado, livre de toda culpa. O perdão de Deus libera da condenação. O perdão de Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, nos liberta da condenação. Romanos, capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6. Abra sua Bíblia junto comigo. Não deixe de nunca ler a palavra do Senhor. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 14. Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Glória a Deus. Pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ora, se o pecado não tem domínio sobre a nossa vida, como diz o apóstolo Paulo, porque o pecado não terá domínio sobre vós. A palavra aqui, domínio, quer dizer ditar regras. O pecado não dita regras sobre nós quando nós estamos, nesse caso aqui, com o coração perdoado, porque ele traz liberdade. Coração perdoado libera
pecado não tem domínio sobre mim, sobre nós. Amém? Terceira lição: quem ama, perdoa. Segundo o apóstolo Paulo, o amor, ele não se ensoberbece. O amor é paciente, é benigno. E quando há essa junção do perdão com o amor, não há restrições de mágoa. 1 de Pedro, abra sua Bíblia. 1 de Pedro, capítulo de número 4. 1 de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 8. Que diz: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, quando há a junção do perdão com o amor, gera o quê? Há uma coberta que nos cobre. O que é a coberta? A liberdade. O amor liberta. O amor ele se completa, porque aqui o amor é gerado não pelo sentimento humano, mas pelo sentimento provindo do Senhor Jesus Cristo. Você perdoa quem ama? Interrogação. Porque o amor é incondicional. Perdoar não é aceitar que as pessoas lhe façam mal. Perdoar é resolver a situação quem guarda rancor. Ora, o perdão me dá, se eu tenho um coração perdoador, eu tenho uma condição de resolver todas as angústias ou tudo que venha me tirar a eficácia do amor provida por Jesus Cristo. Uma pergunta, e eu quero deixar essa pergunta para você. Quem não perdoa está verdadeiramente convertido ao Senhor Jesus? Interrogação. Aí você tire as suas conclusões. Nós iremos ver uma referência muito importante que está no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 15, que diz assim: tendo cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus. O que é privar? Privar aqui é tirar, fazer com que você não tenha o benefício, fazer com que você não desfrute da graça, tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamina. Então, o apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, me dá a certeza que a falta de perdão com a falta de amor me priva e me contamina. E por isso que tem muitas pessoas que se deixam se contaminar. Eu não perdoo, eu não libero perdão. Por mim ela morre, por mim ela sofre. Isso é falta de amor
com a junção do perdão. Quarta lição: quem é perdoado ama. Ora, na terceira lição, nós podemos ver que quem ama, perdoa. Na quarta, quem é perdoado, ama. Vamos ler aí, Salmo. Ou melhor dizendo, Lucas. Lucas, capítulo de número 4. Ou melhor dizendo, Lucas, capítulo 7, verso de número 47. Lucas 7, 47. Que diz assim a palavra do Senhor: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou mais aquele a quem pouco é perdoado. Pouco ama. Então, segundo o apóstolo Lucas, ou segundo a escrita de Lucas, olha o que é que diz aqui, ó. Por isso te digo que muitos são, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Quem é que perdoa pecado? Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E olhe que a gente pisa no tomate muitas das vezes, porque muito amou mais aquele a quem pouco é perdoado. Então, quem é que nos amou muito? Jesus, ao ponto de dar a sua própria vida. E olhe que o ser humano hoje, quando se fala de amor, quando a gente prega ou chega para uma pessoa que não tem o esclarecimento, e até aí tudo bem, hoje Jesus Cristo te ama. Ele diz, ele também te ama por falta de conhecimento da graça. Presta atenção. Mas quando nós chegamos para uma pessoa que conheceu Jesus Cristo, que desfrutou do amor de Cristo e que ele se manifestou como aquele a quem deu mais amor, ou aquele que mais perdoou, e a gente não chega ao ponto de perdoar. Olhe a ignorância que não existe mais. Entende isso? Você entende isso? Pois bem, então, quem é perdoado ama e não leva consigo nenhuma mancha de amargura para o resto da sua vida. Olhe que, em muitos casos, a pessoa sempre está remoendo aquilo que aconteceu. Isso é falta de liberar perdão verdadeiro. Quinta lição: perdão não tem limites. O perdão, ele não tem uma conta final. No livro de São Mateus, capítulo de número 18, São Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 21 e 22, diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? 7 vezes? Interrogação. Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Tem muitas pessoas que perguntam, uma vez no ano, ou isso é carga para os 365 dias no ano?
Quanto é 70 vezes 7? 70 vezes 7 são 490 vezes. Se nós formos dividir isso durante o dia, são muitos perdões durante o dia. Eu quero que você faça a sua conta, essa conta aí, e traga para o seu dia a dia. 70 vezes 7, 490 vezes. O Senhor Jesus Cristo não disse que seria 490 vezes no dia. Ele não disse tempo, mas ele deu a resposta a Pedro, até porque Pedro era rancoroso, Pedro guardava mágoa, Pedro não perdoava, Pedro levava para outro dia a situação que ele passava no dia de hoje. Então, é mister que o perdão, ou que essas 6 lições, ou 5 lições, nós possamos estar prontos a exercer o perdão. Então, baseado nessas 5 lições, em que o perdão ele nos ensina, por intermédio da palavra, que possamos estar prontos a perdoar. Amém? Que Deus ele te abençoe. Feche seus olhos, preciso fazer uma oração por você. Pai Santo, Deus eterno, Deus de todo amor e de toda bondade, eu quero abençoar o meu irmão, a minha irmã. Senhor querido, dá a ela, Pai querido, um espírito perdoador, um coração perdoador. Abençoando a vida dela, a sua casa, em nome de Jesus Cristo.